Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje trata de algumas realidades tristes. E no final eu darei a resposta à pergunta 865 e a nova pergunta do dia para continuar incentivando seu estudo dessas escrituras. Você já riu de alegria no velório? É normal, quando nos reunimos na ocasião da morte de um ente querido, sentir tristeza e mostrar a nossa angústia com lágrimas. Sabemos que vamos sentir falta da pessoa que ocupou um lugar importante em nossas vidas. E por isso, é normal chorar. Quando conhecemos o Evangelho de Jesus e sabemos da fidelidade da pessoa falecida, choramos por nossa perda e não pela pessoa falecida. A confiança nas promessas de Deus para salvar eternamente aqueles que o buscam de coração nos conforta nessas horas. Às vezes até sorrimos e rimos de alegria por saber que aquela pessoa querida nunca mais sofrerá. Nesses momentos, compreendemos um pouco melhor as palavras do salmista, que disse em Salmo 116, verso 15, "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos." Foi com essa mesma confiança que o apóstolo Paulo encarou a sua própria morte. Ele escreveu em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21, "Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Paulo esperava a coroa da justiça, a recompensa eterna, como ele disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4. E ele confortou outros cristãos, comparando a morte ao sono, o estado temporário que termina quando acorda. Disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança." A confiança da ressurreição para a vida eterna vence o poder da morte. Recentemente, o governo brasileiro começou a usar o dinheiro dos impostos dos cidadãos para pagar os custos de abortos. Basta uma mulher grávida alegar ser vítima de estupro, mesmo sem boletim de ocorrência ou outra prova, e o dinheiro público é usado para tirar a vida da criança. Aquela criança nunca jogará futebol. Não aprenderá a falar. Nunca terá a oportunidade para ser cientista e buscar uma cura para câncer. Não será eleito senador, juiz ou presidente para poder condenar outras crianças à morte. Sua morte será tratada como um procedimento terapêutico de rotina. Mas eu não choro por essas crianças. Essas inocentes têm seu lugar de proteção e conforto nos braços do Senhor. Jesus mostrou o amor dele para com as crianças em Mateus capítulo 19. A decisão egoísta de uma mulher que recusa sua responsabilidade de mãe não roubará da criança a sua alegria eterna. Eu não choro pelos inocentes. Eu choro pelas pessoas que valorizam sua noção de liberdade ao extremo de sentirem justificadas em negar a vida aos outros. Eu choro pelas pessoas que procuram uma saída de um problema, mas carregam pela vida toda o sentimento de culpa por terem cometido um ato de violência contra um ser inocente. Eu choro pela sociedade mundial, onde o aborto se tornou comum e facilmente acessível à maioria das pessoas. Eu choro por um povo que se esqueceu do seu Criador
e dos princípios que ele revelou para governar todos os seres humanos e valorizar a vida humana. Quando Isaías descreveu a nação de Judá em sua fase de autodestruição, ele frisou a injustiça e as falhas dos governantes em proteger os indefesos. Ele disse em Isaías capítulo 1, versículo 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Eu choro por nações cujas orações não chegam aos ouvidos de Deus por causa das suas mãos cheias de sangue inocente. Deus disse a Judá, em Isaías 1, versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mas Judá não ouviu as advertências de Deus. Considerou-se capaz de decidir o certo e errado sem ouvir a palavra do seu Criador. E devido ao derramamento de sangue inocente, o Criador disse em Isaías 26, versículo 21, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Como o sangue de Abel, o sangue de inocentes continua clamando a Deus. Não chore pelos inocentes seguros nas mãos do Senhor. Chore pela sociedade que justifica e defende como direito a violência contra os inocentes e indefesos. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 865. A Bíblia diz em Gálatas que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Verdadeiro ou falso? A resposta certa? Verdadeiro. Gálatas capítulo 6, versículo 7, registra estas palavras do apóstolo Paulo. E a pergunta 866. De acordo com Filipenses 2, qual deve ser o sentimento entre os cristãos que também houve em Cristo Jesus? Alternativas. A. Sentimento de justiça. B. Sentimento de liderança. C. Sentimento de humildade. Ou D. Sentimento de indignação. Conforme Filipenses 2, qual sentimento de Jesus devemos imitar? A triste realidade da nossa sociedade é que muitas pessoas, em vários países, acham normal tirar a vida até antes do bebê nascer. Que tristeza. Mas Deus está vendo essa violência e mesmo tendo apoio de governos e apoio público, Deus está vendo. E Deus está ouvindo o choro do sangue de inocentes. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.